Porque uma cidade inteira simplesmente desapareceria, deixando para trás comida ainda quente nos pratos, roupas estendidas no varal e nenhum sinal de luta. Essa é a história real da cidade fantasma de Roer Verde, um lugar que desapareceu da noite para o dia e que até hoje ninguém consegue explicar. Você já ouviu falar em Roer Verde? Não? E talvez por isso essa história seja ainda mais assustadora. Estamos falando de uma vila inteira com mais de 600 habitantes, localizada no interior do Brasil, em plena década de 1920. Era uma comunidade isolada, autossuficiente e tranquila, até que um dia ela simplesmente deixou de existir. Mas não pense em abandono gradual. Não foi um êxodo onde aos poucos as pessoas foram indo embora. Não. Estamos falando de um sumiço instantâneo, misterioso e silencioso. Quando autoridades locais chegaram ao vilarejo, após estranharem a ausência de comunicação, o que encontraram foi o tipo de cena que mais parece saída de um filme de terror. As casas estavam de portas abertas. Havia roupas no varal, comidas servidas à mesa, nenhum sinal de pânico, luta ou pressa. Mas nenhuma pessoa, nenhuma alma viva, nada. Como se 600 pessoas tivessem evaporado ao mesmo tempo. E agora me diz, o que você faria se descobrisse que a única pista deixada para trás foi um quadro negro na antiga escola, com uma frase escrita com giz branco: "Não há salvação." Mas calma, a história só piora. Investigações foram feitas, buscas foram iniciadas, e relatórios oficiais dizem que nenhuma explicação plausível foi encontrada. Não havia pegadas, trilhas, corpos ou qualquer indício de onde os moradores poderiam ter ido. E é aí que começam as teorias. Alguns dizem que Roer Verde nunca existiu de verdade e que tudo não passa de uma lenda urbana elaborada. Mas se for assim, como explicar os registros antigos de mapas da época com o nome da cidade claramente marcado? E por que há testemunhos de viajantes e trabalhadores ferroviários que afirmam terem passado por lá? Outros acreditam que a cidade foi vítima de um experimento militar secreto, talvez de um governo estrangeiro, ou até mesmo de tecnologia avançada que ainda hoje está além do nosso entendimento. Teóricos ainda mais ousados sugerem algo mais sombrio: abdução coletiva, uma cidade inteira removida da Terra por alguma inteligência superior. Parece absurdo? Então, como explicar o fato de que nenhum vestígio físico, absolutamente nenhum, foi encontrado desde então? Mas talvez o mais inquietante de tudo seja isso. E se Roer Verde não for um caso isolado? E se houver outras cidades esquecidas, varridas da história, que simplesmente sumiram antes que alguém pudesse documentar? Por que ninguém fala disso? Por que esse desaparecimento está enterrado em notas de rodapé, quando claramente é um dos maiores mistérios do século passado? E mais importante, quem escreveu "Não há salvação"? Era um aviso? Uma confissão? Ou um último grito por ajuda que nunca chegou? Você pode até achar que essa história parece exagerada, mas a pergunta que fica é: se amanhã uma cidade inteira desaparecer, de novo, da mesma forma, você ficaria sabendo? Se esse mistério te deixou tão intrigado quanto eu, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enigmas que vamos explorar. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse caso, tem links de leitura e curiosidades extras aqui na descrição. Agora me conta nos comentários: você acha que Roer Verde existiu? E o que de verdade aconteceu com as 600 pessoas que sumiram sem deixar rastros? Nos vemos no próximo mistério.